Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa Semana Criacionista de 2024, realizada aqui pelo NUVEL, Núcleo Cascavelense da Sociedade Criacionista Brasileira. Eu sou o professor Joel Muniz e todas as noites, desde o dia 20 às 20 horas, vocês teve um encontro marcado aqui comigo no nosso canal para tratar aqui dos temas das origens. Foram 6 temas. Hoje é o 7º, sempre com convidados diferentes. É óbvio que você não perdeu nenhum, não é verdade? Mas se você perdeu, não se preocupa. Está aí na descrição todos os links para você assistir a nossa série completa. Antes de mais nada, eu gostaria de convidar você a se inscrever no canal, curtir o nosso material. Se você gostar desse assunto, é claro, compartilhe o vídeo aí com seus grupos de jovens, seus amigos do trabalho. E aproveite também para deixar um comentário e, quem sabe, até mesmo uma pergunta que a gente vai ficar muito feliz em responder. Hoje é a nossa 7ª noite e vamos falar aí sobre a Semana da Criação. E para isso eu gostaria de convidar aqui para compartilhar a tela comigo o pastor e escritor Michelson Borges. Tudo bem, Michelson? Tudo bem, Joel. E que alegria poder participar desse projeto tão legal aqui, na Semana do Criacionismo, e falar justamente sobre a Semana da Criação, né? Identificar marcas de um design inteligente na Semana da Criação. E parabéns aí também ao Nuvel, que tem feito um belíssimo trabalho aí no Paraná, juntamente com outros núcleos da Sociedade Criacionista. Vocês são os braços, né, da sociedade em vários lugares do Brasil. Deus continue abençoando aí o trabalho de vocês. Lembrando que hoje, dia 26, é comemorado oficialmente o Sábado da Criação, não é mesmo, pastor? Exatamente, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, em nível mundial, designou esse dia, né, em outubro, sempre em outubro, para ser o Dia Mundial, o Sábado Mundial da Criação. E a gente fica feliz quando vê igrejas, escolas, núcleos, entidades celebrando, recordando, né, do Memorial da Criação, e assim lembrando de que cada semana que nós reservamos esse período sagrado para adorar nosso Deus, estamos também lembrando de que Ele é o Criador da vida aqui na Terra, do universo, e um dia vai recriar este mundo para que ele possa ser de volta o Éden, né, que foi perdido. Muito bem. Só gostaria de comentar que o pastor Michelson já esteve conosco aqui, participando do último capítulo do História da Vida, a autoria do pastor. A gente estudou por vários meses, a cada 15 dias, um capítulo, foram 10 estudos, e o pastor esteve no último, participando aqui desse estudo. Se você também não viu essa série, vai ficar o link na descrição para você estar acompanhando, sempre com convidados diferentes. E já fazendo o jabá também, pastor, Michelson também é autor dessa revista aqui da TV Novo Tempo, né, A Origem de Tudo, que nós também fizemos uma série de 8 noites, que está aí na descrição. Pastor, sem muitas delongas, porque o nosso tempo é curto, nós vamos falar da Semana da Criação. Deus fez tudo aí em 6 dias e no 7º descansou, mas o pastor vai ter somente meia hora para falar de tudo isso. Então, o desafio é grande, pastor. Fique à vontade. Muito bem, vamos então à apresentação que eu preparei. Como disse o Joel, é um tremendo desafio você resumir uma semana com tanta coisa maravilhosa em apenas menos de meia hora, na verdade, né? Mas o desafio foi dado e vamos ver se a gente consegue se desempenhar bem aí nele, né? Geralmente, essa palestra eu começo apresentando aqui, resumidamente, os argumentos que nos fazem entender, não apenas crer, mas entender, porque é um fato, que a Semana da Criação ela é histórica, é literal. Os dias da criação foram dias de 24 horas, realmente, né? Nós temos argumentos da parte da linguística, da lógica mesmo, enfim. Quero já indicar para vocês aqui 2 livros da Casa Publicadora Brasileira, o Ele Falou e Tudo Se Fez, e No Princípio, que são coletâneas de artigos escritos por especialistas em várias áreas, e são muito bons, né? Então fica aqui essa propaganda aí para vocês, cpb.com.br. Bom, um dos que escrevem naqueles 2 livros, PhD em religião, Antigo Testamento, e é professor na Andrews University,
ele afirma que o gênero literário usado para narrar a criação é a prosa histórico-narrativa, ou seja, você não tem como, no texto, afirmar que tudo ali seria alegórico, metafórico, poesia. Claro que há também poesia ali, mas a narrativa completa dos primeiros capítulos da Bíblia, ela é prosa histórico-narrativa, né? O que indica realmente uma natureza histórico-literal. Além disso, a repetição da expressão tarde e manhã que define claramente, né, períodos consecutivos de 24 horas, está ali no Gênesis 1. O autor ele vai marcando isso, né? Foi tarde de manhã o dia primeiro, tarde de manhã o dia segundo, e assim vai até o fim da semana da criação. E o uso da palavra, a palavra Yom, hebraica, né, que é traduzida como dia, quando está conectada com o numeral, é o caso aí no Gênesis, número dia 1, dia 2, dia 3, ela se refere a dias literais e ocorre muitas outras vezes no Antigo Testamento, sempre indicando ali um dia literal. Não temos, então, motivo nenhum para alegorizar o relato ou dizer que cada dia seriam milhares de anos, milhões de anos. Isso seria violar o próprio texto, né? Outros autores, além dos teólogos adventistas, também entendem assim, não somos só nós que entendemos que Gênesis é literal. Um desses é John Lennox, em seu livro Sete Dias, né? Ele fala também da literalidade dos dias da criação. Quando o assunto é a criação do universo, aí sim temos outros textos. É bom lembrar que Gênesis 1, ele se refere à criação da vida no nosso planeta, na Terra. Então, a narrativa ali, ela é limitada à criação da vida aqui na Terra. Nem da criação da Terra, possivelmente, esteja se referindo, porque o texto já começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Então disse Deus, haja luz. Por quanto tempo a terra inorgânica permaneceu sem forma e vazia? Não sabemos. Podem ser milhares, milhões de anos, enfim. Agora, a criação da vida na terra, quando a terra é terra formada, a expressão técnica, né, para caracterizar a preparação da terra para ser habitada, aí sim, isso nós entendemos que remonta a cerca de 6.000 anos por aí, né? A Hebreus 1, 1 e 2, Hebreus 11 e 3 são textos, então, que se referem à criação do universo. Não é o caso de Gênesis 1, como eu disse, né? Vamos avançar aqui, depois, quem sabe eu posso compartilhar essa apresentação aqui também com os amigos, porque temos bastante coisa para cobrir ainda, né? Isaías 45, 18, aí sim o texto diz que assim diz o Senhor, que criou os céus, ele é o único Deus, que formou a terra e a fez, ele a estabeleceu e não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Então veja, Deus criou o planeta Terra para ser habitado. Então ele proveu as condições necessárias, e são muitas condições finamente ajustadas para que a Terra possa abrigar vida, diferentemente de Marte, Vênus e outros planetas do sistema solar. Vamos ao primeiro dia, então. Eu não vou ler os textos por questão de tempo, né? Mas você pode depois conferir sua Bíblia, no celular ou em casa, enfim, onde você estiver, você pode abrir sua Bíblia e ler aí Gênesis 1, 1 a 5, que é justamente aquele texto que diz, haja luz e houve luz. E sempre você percebe que Deus, ao finalizar a criação de alguma coisa num dia específico, ele diz que é bom. Ele viu que aquilo era bom. Claro que quando ele criar homem e mulher, ele vai dizer que era muito bom. A gente percebe, então, que a criação do homem e da mulher é o ápice da criação, né? Ele vai preparando todo o cenário, o ambiente, como os pais que, quando vão receber um bebezinho, preparam o quarto, o bercinho, o enxoval. A gente vê mais ou menos assim Deus atuando na terraformação, no preparo da terra para receber as criaturas e, finalmente, o ser humano, né? Então, haja luz. Será que nesse dia Deus criou toda a luz, os fótons e tudo mais? Ou seria outra coisa? Basta ler o texto, né? O texto é bem simples, e não se esqueçam de que é a perspectiva de alguém aqui sobre a terra, no caso Moisés, tendo essa visão, né, da criação, Deus revelando para ele a criação. Então é alguém aqui sobre a terra observando as coisas sendo criadas. E ali é dito assim que a luz Deus chamou dia e as trevas chamou noite. Portanto, a luz criada no primeiro dia da semana da criação da vida na Terra não são os fótons. Até porque nós sabemos que já havia anjos quando a Terra foi criada. Eles cantaram de alegria quando da criação da Terra, então, da vida na Terra. Então, anjos não viviam no escuro, eu creio assim, né? Então, nós entendemos que já havia luz, os fótons no universo, antes de essa luz ser criada aqui no primeiro dia da criação da vida na Terra, da terraformação. Então entendemos, como o texto diz,
que a luz é dia e as trevas são a noite, ou seja, Deus ajusta a rotação da Terra para que possa haver o ciclo dia, noite, tarde e manhã. Apesar disso, nós podemos fazer aqui algumas reflexões sobre a luz mesmo, né? Um dos grandes estudiosos desse fenômeno, por sinal, meu nome foi dado, foi inspirado no nome desse cientista. Minha mãe folheava uma enciclopédia científica quando estava grávida de mim e encontrou, então, aí nessa enciclopédia esse cientista, Albert Abraham Michelson. Ela não sabia qual era a pronúncia e colocou Michelson, mas tudo bem. Michelson, nesse livro aí que foi escrito pela filha dele, tem um apelido aí de The Master of Light, né? Ou seja, o mestre da luz, porque ele passou a vida estudando esse fenômeno. A luz, que viaja a 300 mil quilômetros por segundo no vácuo espacial, não precisa de um meio material para se propagar, enfim, né? Um fenômeno maravilhoso. Nossos olhos foram projetados para enxergar justamente aquele espectro, né, da radiação que vem do Sol e que é justamente a luz visível. Nós conseguimos captar esse comprimento, né, essa banda do espectro irradiado pelo Sol. Havia água sobre a terra, como o texto diz, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, para haver água, é preciso que já houvesse fótons. Não vou entrar nesse detalhe agora, é muito complexo para explicar e tomaria tempo, mas entendam só o seguinte, que para haver água tem que haver fótons. Então, se já havia água líquida, já havia fótons também no universo, né? Reforçando aquilo que eu acabei de dizer aqui, a criação da luz ali é a questão do ciclo, né? Tarde e manhã. Eu vou mostrar aqui rapidamente alguns artigos científicos que acabam confirmando as coisas que eu estou dizendo aqui com base na Bíblia, né? Por exemplo, o fato de que já havia oceanos na Terra, mesmo lá no período arquiano, segundo a cronologia evolucionista, né? Mas, enfim, lá em tempos remotos, mesmo sob a ótica evolucionista, é sabido que já havia oceanos sobre a Terra, o que corrobora também, de alguma forma, o relato bíblico, né? Aqui um outro artigo científico, né? As condições atmosféricas de superfície durante o primeiro bilhão de anos da história da Terra são pouco compreendidas devido à escassez de evidências geológicas e geoquímicas. Na verdade, porque não foi assim, né? Mas tudo bem. No entanto, cristais antigos de zircão em rochas sedimentares fornecem evidências de que o nosso planeta possuía oceanos líquidos. Sim, nós já sabíamos disso, né? Vamos adiante. Distância Terra-Sol também foi ajustada precisamente, porque isso permite a existência de água líquida e outras condições, temperatura, enfim, adequadas à vida, né? E se nós compararmos com os planetas que dizem ser os mais parecidos com a Terra, nós veremos que as diferenças são gritantes, né? A temperatura média da Terra alguns dizem entre 13, 15, 20, enfim, mas é uma temperatura adequada. Seres vivos podem viver aqui tranquilamente. Já em Marte, a temperatura média é de menos 53 graus. Vênus, mais 477. Esqueça passar férias nesses planetas, né? Então, as diferenças são gigantes. A temperatura adequada depende da quantidade de calor emitida pelo Sol. É uma estrela que tem que ter esse tamanho aí, que tem. A distância dela à Terra, então a distância é precisa. E a velocidade de rotação da Terra. Se fosse maior, mais rápida, não aqueceria o suficiente a face exposta. Se fosse mais lenta, poderia superaquecer a face exposta. Enfim, esses fatores e outros mais permitem a existência de vida aqui. Além do que, temos o campo magnético, né? Bom não esquecer disso. Seja grato ao Criador pelo campo magnético, que faz com que partículas ou, digamos assim, radiação letal, que seria nociva ou fatal para a vida aqui na Terra, nem haveria vida aqui na Terra, na verdade, ela é desviada, há um campo de força que protege a Terra e os seus habitantes dessas radiações letais que vêm do Sol. Seja grato pelo campo magnético, portanto, né? Segundo dia, Gênesis 1, 6 a 8, aqui nós vemos, então, o ajuste das condições atmosféricas para tornar viável o ciclo da água e da vida. E a vida. É quando Deus cria a expansão, ou atmosfera, que infelizmente acabou sendo mal traduzida em algumas versões da Bíblia, como firmamento. Isso vem do latim, lá da tradução de Jerônimo, né? Firmamentum. O ideal seria realmente expansão, ou são os gases que Deus coloca ali para que a vida possa existir no nosso planeta. Nós temos uma atmosfera respirável, uma atmosfera protetora em nosso planeta. Saturno não tem. Ele é tão grande que o campo gravitacional dele retém grandes quantidades de hidrogênio e hélio, ou seja,
não é respirável. Ninguém poderia sobreviver num planeta como este, né? Ou então pegar o pequeníssimo aí Mercúrio, que de tão pequeno não tem praticamente, ele não tem atmosfera, né? O campo gravitacional é tão pequeno, tão pouco intenso, né? Forte, que acaba não retendo gases. E Mercúrio então não tem atmosfera. Se pegarmos também aqueles mais ditos parecidos, olha a diferença. A Terra tem um traço aí de CO2 que é vital, pouco mais vital, tem 79% de nitrogênio, 21% de oxigênio, e Marte. Aí veja só, 98% de CO2. Você sufocaria na hora. Né? É um planeta que tem um efeito estufa absurdo. 2 e pouquinho ali por cento de nitrogênio e só um traço de oxigênio. Vênus, praticamente a mesma coisa. Então, são irrespiráveis, embora se diga que são parecidos com a Terra, perceba aí, né? Então, na Terra sempre houve oxigênio suficiente para a manutenção da vida, e temos artigos que falam disso, né? Aqui, por exemplo, né? Oxigênio detectado no pré-cambriano. Então já havia uma atmosfera respirável lá desde o princípio da história, suposta história evolutiva, que acaba concordando com a nossa também visão criacionista aí, porque nós já entendemos que no segundo dia Deus já havia criado uma atmosfera respirável, né? E o CO2 pouco mais suficiente para que não haja oscilações grandes de temperatura e haja o ciclo do carbono, que permite também a existência de vegetais que serão criados na sequência aqui, né, para o nosso bem, para o nosso benefício, ok? Vamos então ao terceiro dia, estamos correndo aqui, né? Gênesis 1, 9 e 10, aparecimento da terra seca, Eretz, terra, né, os continentes, e a criação das plantas também ocorre nesse dia. Então, grave essa informação. Aqui Deus não cria a terra, ela já estava ali, né? Antes era sem forma e vazia. Ele traz a superfície, ele faz aparecer a terra seca e cria as plantas. Essa informação será útil daqui a pouco. Bem, com respeito às plantas, água líquida para prover a vida para elas, enfim, tanta coisa poderia ser dito sobre isso, né? Mas eu fico aqui com a questão da fotossíntese, né? Um processo que é estudado já há 200 e tantos anos e os cientistas não conseguem replicar ainda devidamente, né? É algo fantástico das plantas absorverem o CO2 em presença de luz e água, elas acabam transformando isso depois em oxigênio, né, para nós. Outra coisa interessante, eu conversei um tempo atrás com uma doutora em botânica e perguntei a respeito Bem, as plantas não têm pernas, não têm pés, não podem fugir do calor. E se houver uma sobrecarga de energia solar? Como elas fazem? O que elas fazem para não morrer? E a doutora Keila me explicou que as plantas dispõem de umas espécies de válvulas que permitem que ela libere para o meio, né, para a atmosfera, o calor excedente. Né? São válvulas de escape. Isso a gente chama de antevidência, né? Mesmo antes de haver uma necessidade desses sistemas, Deus já havia providenciado isso aí, como sistema de defesa também, e outras coisas mais que passaram a ser muito úteis após o pecado, né? A história do pecado. Então aqui nós temos isso também, as plantas têm esse recurso aí, e por conta disso elas conseguem sobreviver, mesmo quando a incidência de raios solares é muito intensa, né? Adiante então, vamos para o quarto dia. E aqui nós temos Gênesis 1, 14 a 19, a criação, vamos já explicar um pouquinho isso aí, né? Dos luminares, lua, sol, estrelas. Bem, mas o verbo aqui, curiosamente, não é o bará. Não é o mesmo verbo usado para aparecer as plantas, aparecer isso ou aquilo, né? O verbo aqui é azá, que sugere a mesma ideia daquilo que vimos anteriormente, né? Que é aparecer. Então, quando Deus separa as águas da criação, a narração nos diz que apareceu a terra seca. E a mesma narrativa é empregada no quarto dia da criação, quando o sol aparece para a terra, azá. Tanto que no texto original, vamos ler aqui no hebraico, tem aqui o texto hebraico, né? Embaixo, em laranja, vermelho ali, está o texto em inglês. E, traduzindo, fica assim: e Deus fez duas luzes, ou luminares, né? A luz maior, a luz grande, para governar o dia. E a luz menor para governar a noite e as estrelas.
Note que no original não está assim, e fez também as estrelas. Isso é um acréscimo que foi colocado na intenção de talvez tornar mais claro, mas acabou dificultando, né, o entendimento, né? Porque é inconcebível pensar que Deus tenha criado todas as estrelas do universo no quarto dia. Até porque há estrelas que estão a bilhões de anos de distância, cuja luz está chegando aqui agora. Ela viajou bilhões de anos pelo espaço sideral, a 300 mil quilômetros por segundo, e se Deus tivesse criado todas as estrelas do universo no quarto dia, ele teria enganado as pessoas, né? Dando a impressão de que a luz ali é antiga, de que aquela luz tem informação para nos passar, mas seria uma coisa inventada por Deus, ou uma invenção, um engano, na verdade, né? O que o texto diz é que Deus criou um luminar grande para governar o dia, e quando você olha para o céu, o observador na Terra olha para o céu, ele vê que o Sol realmente é o astro mais luminoso, embora haja estrelas muito maiores que o Sol, obviamente, mas daqui ele está mais perto, é o astro que governa o dia. E à noite, quem governa a noite, a luz maior, é a Lua, da perspectiva de alguém aqui sobre a Terra. Embora saibamos que as outras estrelas são muito maiores que a Lua, porque são estrelas, né? Então o texto diz para governar a noite e as estrelas. Não que ele fez também as estrelas naquele dia. Então Deus ele torna a atmosfera talvez translúcida nesse dia, organiza a atmosfera de modo que os astros sejam visíveis para um observador postado aqui na superfície da Terra, do planeta. Ok? De novo, né? Quando o assunto é a origem do universo, nós temos outros textos para falar sobre isso. Por exemplo, Jó 38, 4 e 7, que diz, Deus questionando Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Olha só, quando os fundamentos da terra foram lançados, quando Deus começa a preparar a terra para ser habitada, ou até, quem sabe, quando teria criado o planeta, anjos, aqui no caso estrelas da alva são os anjos, né? Anjos cantavam e outros filhos de Deus gritavam de alegria. Então já havia um universo habitado quando o planeta Terra foi criado. Esse texto tem que ver com o universo anterior à criação da Terra. Provérbios 8, 26 diz, Deus ainda não tinha feito a Terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Então há um momento anterior à criação da vida em nosso planeta. Então nós entendemos que o universo ele é mais antigo do que a Terra, obviamente, né? Não sabemos quanto mais antigo, mas é mais antigo. E bem mais antigo do que a vida aqui no nosso planeta. Ok? Vamos adiante. No dia 5º, o que Deus fez? Criação dos animais aquáticos e alados. Agora você começa a ver que Deus está povoando os ambientes que ele criou. Já colocou as plantas e agora ele começa a colocar os animais no céu, nas águas, depois vem os animais terrestres, né? E Deus já está povoando os ambientes que ele preparou com muito carinho e com muita inteligência, né? Design inteligente. Só que não é assim, né? Lembre-se de quem você é, como se as aves fossem descendentes de dinossauros, como alguns querem, né? Não, Deus criou cada espécie, cada tipo, né, básico, digamos assim, dotados de uma certa capacidade de variação, obviamente, mas não macroevolução como essa aqui, que alguns dizem ter ocorrido, né? Dinossauros, répteis dando origem a aves, né? Bem, nós temos aqui já artigos científicos que mostram que, de fato, aves conviveram com dinossauros, né, e não que fossem descendentes deles. Já há alguma contestação com respeito a esse assunto, e paleoartistas já têm colocado aqui em ilustrações, vejam, aves junto com dinossauros. Interessante isso, né? Vamos adiante. Vou usar aqui apenas um exemplo de como há design inteligente fantástico nos seres criados. Comparando aqui com o sonar dos navios. O sonar é uma invenção tremenda, obviamente, e foi algo que tem salvado muitas vidas, tanto em guerras quanto em navegações e tal. Realmente, é algo fantástico. Merecem palmas aqueles que inventaram. Só que, milhares de anos antes do sonar humano ser inventado, seres vivos já dispunham desse mesmo tipo de recurso, né, para ecolocalização. E eu peguei dois seres muito distantes na suposta escala da árvore evolutiva, né? Golfinhos e morcegos. Um mamífero alado e um mamífero aquático, né? Cetáceo. Veja que interessante. Em ambos, o mesmo gene codifica a função da ecolocalização. É o gene prestina.
como entender que um sistema tão complexo tem evoluído simultaneamente em dois seres tão distantes na suposta árvore evolutiva? Evolução, coevolução? Será que um milagre tão tremendo seria possível em 2, 3, 4 seres distintos? É mais ou menos assim que a evolução trabalha em alguns aspectos, né? Então nós vemos aqui, na verdade, as digitais do Criador, que criou sistemas que funcionam para um ser e aplicou a outro ser, né? E há aqui vários artigos, eu menciono apenas esse aqui, falando sobre a prestina, a complexidade desse gene, né? Do qual dependem os animais que se valem da ecolocalização, ok? Vamos adiante, temos ainda 2 dias para trabalhar, o 6º dia. Estamos chegando ao ápice da criação dos animais e, finalmente, dos animais terrestres e, finalmente, do ser humano, né? Nesse dia, Deus cria também o casamento heteromonogâmico, estabelece essa relação abençoada para o homem e a mulher, capazes de reprodução, né? E, de fato, a origem dos sexos é um problemão para a teoria da evolução, e quem diz isso é ninguém menos do que Richard Leakey, um grande cientista evolucionista e aclamado, que numa introdução de uma das edições do livro A Origem das Espécies, ele chama atenção para essas 2 pedras no sapato, que são a explosão cambriana, ou seja, a vida simplesmente aparece no registro fóssil, já complexa, funcional, com seres bastante ultra complexos ali, né? Nós temos, inclusive, ali no Grand Canyon, a minha irmã está lá no Grand Canyon lendo o meu livro História da Vida, né? Aqueles estratos geológicos plano-paralelos que não revelam erosão, ou seja, eles se sobrepuseram rapidamente e de forma catastrófica em presença de água. Então, lá no período onde a vida aparece, no Cambriano, ela já surge com toda a sua complexidade. Surge não, ela é criada com toda a sua complexidade. Isso é bastante interessante e, de fato, é uma questão bastante difícil para os evolucionistas gradualistas, naturalistas explicarem, né? E temos a origem dos sexos, né? Em algum momento, a reprodução deixa de ser, segundo a ótica evolucionista, claro, deixa de ser assexuada para ser sexuada. Mas isso requer uma série de milagres evolutivos que, de fato, não aconteceriam, né? Mutações que dariam origem a macho e fêmea, mutações distintas, hein? Mas que teriam que ocorrer no mesmo período, na mesma geografia, porque esses 2 seres teriam que se encontrar e eles serem compatíveis e dar origem a uma nova forma de vida, ela também capaz de se reproduzir. Ou seja, é uma sucessão de milagres impossíveis. Um único gene também codifica a produção de espermatozoides. Se esse gene não existia, não haveria reprodução sexuada. E se ele deixou de existir ou mutou por algum motivo, a vida desandaria e não estaríamos por aqui. Esse gene teve que ser o mesmo desde sempre. Deveria existir desde o momento que foi necessário e continuar existindo do mesmo jeito, para que a vida pudesse continuar também existindo aqui sobre a Terra, né? Poderíamos explorar muito mais essa questão, mas realmente o tempo não permite, né? Nós sabemos que é como disse Davi mesmo: tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe, tu me viste antes de eu ter nascido. E mesmo Davi diz: de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, né? É isso, né? E no 7º dia, o que Deus criou no 7º dia? Ele criou o 7º dia, né? Para ser justamente o memorial da criação. Você percebe que aqui tinha muita coisa ainda que eu poderia explorar, né? Mas fica para uma outra ocasião. No 7º dia, então, Deus cria o memorial da criação, ou seja, é um dia para nós celebrarmos, e por isso estamos aqui hoje, né? É um dia para nós recordarmos tudo isso que Deus fez para o bem da humanidade. O sábado é mais do que apenas um mandamento, um dia para ficar parado ou não fazer nada, não. O propósito do sábado é que nós nos lembremos do nosso Criador, do seu poder criativo e de que um dia Deus vai reaplicar o plano da criação a este mundo caído, para que ele volte a ser o paraíso, para que o Éden seja restaurado. Então, cada vez que você reserva o Santo Sábado para estar com Deus, você está se lembrando de que Deus é o Criador, de que Deus ele nos ama, de que Deus ele tem planos especiais para as suas criaturas. Resumidamente, e muito resumidamente, é isso que temos a falar sobre a Semana da Criação, a primeira semana da história da Terra. Maravilha. E só lembrando, né? Hoje, dia 26 de outubro, comemorado aí o sábado da criação oficialmente. Durante toda a semana, nós tivemos aí atividades, relembrando um pouquinho dos temas das origens. Pastor Michelson, chegando nesses minutos finais, a gente mencionou várias obras aí
de sua autoria, tu mencionou outras, mas para quem está assistindo aí, se tu quiser deixar mais alguma indicação de redes sociais também, tem esses minutinhos aí para ti. Ok, professor. Eu indico então inicialmente o meu canal no YouTube, né? Michelson Borges, atualizo semanalmente ali, inclusive com conteúdos criacionistas. Tem os meus livros, você pode encontrar no site da CPB, Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br, na seção Ciência e Religião. Tem vários livros ali da minha autoria, e em outras áreas também, como mídia, história. Procura pelo meu nome lá no buscador do site da CPB, você encontra os meus trabalhos ali publicados. Meu Instagram é @michelson_borges. Creio que seja isso, né? E é fácil me encontrar por aí. Maravilha. Vamos colocar esses links aí na descrição também. Pastor, alguma obra chegando por aí ou tá? Tem planos aí, viu? Tem coisa no forno aí, né? Brevemente, alguns aí, o pessoal que me acompanha vai ter contato com isso. Tanto livros com respeito à história da igreja, pesquisas que estou fazendo atualmente, também na área do criacionismo. Então, temos projetos sim, é só aguardar um pouco. Maravilha. Muito bem, chegamos ao fim, mas você pode comentar, pode curtir, pode se inscrever, pode compartilhar esse vídeo. Se você não assistiu aqui ao vivo, você pode deixar sua pergunta que a gente vai estar respondendo. E como nós estamos chegando ao fim dessa semana especial, obviamente eu quero deixar um convite para você. Se você gostou dessas palestras e quiser receber aí no seu grupo de jovens, na igreja, em qualquer denominação, entre em contato com a gente, que a gente vai estar indicando como vamos conseguir te atender para uma palestra sobre este assunto. Então, nós agradecemos a você que nos acompanhou durante toda essa semana. Agradecemos o pastor Michelson, que esteve conosco hoje. Muito obrigado, pastor. Foi um prazer, Joel. Deus continue te abençoando aí também, esse ministério voluntário que você tem, promovendo o criacionismo. E um grande abraço aí para aqueles que te acompanham. Maravilha. E agradecemos a você que esteve conosco durante toda essa semana e nos encontramos agora nos próximos eventos. Até mais!